Olá, nós vamos conversar sobre o brincar e a fala, mais especificamente sobre o brincar sozinho, sobre a relação entre brincar e o diálogo, enfim. Vamos falar sobre isso. Se você quer saber mais, fica ligado. Me vieram com uma pergunta assim, e a pergunta é: brincar sozinho é normal até em que idade? E aí, é uma coisa que a gente vai ter que conversar um pouco. Quando que o bebê começa a brincar sozinho, né? E existem diversas formas de brincar. Então, nasceu o bebê, ele chora, ele tem os reflexos dele, ele é um bebê meio desengonçado e você organiza esse bebê sempre. Daí ele começa a aprender alguns movimentos, ele começa a controlar, né, as mãos, os pés, e ele começa a brincar com as mãozinhas e com os pezinhos, e começa a chacoalhar, aí você dá um negócio na mão dele, ele pega assim, chacoalha, aí ele taca longe, enfim, ele tá brincando ali, né? Muitas vezes o adulto tá junto. Ele começa a balbuciar, e ele brinca com os sons que ele produz, os sons da voz dele. Então ele tá brincando. Mas ele ainda não se entendeu como, eu sou uma pessoa, meu adulto é uma outra pessoa, e não conseguiu abstrair no sentido de vou imaginar uma outra pessoa brincando comigo e vou brincar com o meu eu imaginário. Isso é uma coisa que vai se construindo ao longo do tempo, tá? Então, primordialmente, o bebê brinca mais e sorri mais, se interessa mais por interagir com uma outra pessoa. E ele só vai conseguir brincar bem sozinho uma vez que ele tiver um repertório de brincadeiras bem estabelecido. Então, não adianta você pegar um bebê que nunca brincou com uma bola e achar que ele vai brincar sozinho com a bola, né? Então, a gente precisa dar alguns modelos, dar algumas possibilidades, observar o bebê se apropriando daquilo e, a partir daí, ele consegue expandir e fazer sozinho. Brincadeiras de brincar simbólico, que são brincadeiras com simbolismo, que é quando você brinca de faz de conta, vou dar comidinha pra boneca, o cavalinho... Esse tipo de brincadeira surge por volta dos 18 meses. Até os 2 anos é pra estar bem estabelecido, tá? E é quando a criança, ela entende que ela é uma pessoa e ela consegue imaginar e brincar com o seu eu imaginário, né? E fazer de conta, né? E pretend, né? Que a gente fala em inglês. Então, isso acontece ali entre os 18 meses e os 2 anos. Mas mesmo ela já tendo condições de fazer isso, de brincar de faz de conta, na maior parte das vezes ela vai querer fazer de conta com o adulto junto. Ela ainda precisa bastante dessa presença do adulto, dessa modelagem. Ela ainda tem muita necessidade social. Então, ela vai buscar bastante o adulto. Mas nem sempre o adulto precisa estar brincando ativamente com ela. Precisa estar perto, porque nessa idade eles buscam a presença do adulto. Porque uma criança de 1 ano e meio sem um adulto responsável por perto, na nossa espécie, é uma criança em risco. Né? Um leão pode comer, um estranho pode levar embora, ela pode sair na rua e ser atropelada. Existem muitos riscos. Então, o bebê não foi feito para ficar sozinho, ele foi feito para ficar com alguém. Mas, se estando no mesmo ambiente que alguém, ele consegue, sim, se distrair com algumas coisas por um tempo. Então, tá lá a criança com 18 meses, você tá querendo cozinhar, você não sabe mais o que você faz, ou até antes disso, 12 meses, você quer cozinhar e a criança tá lá que não deixa querendo sua atenção. Abre o armário de Tupperware, dá uns potinhos pra ela e fala, olha, brinca aqui, dá umas colheres, lá também ela vai ficar passando pote de um, botando pote dentro do outro, encaixando a colher, misturando, enfim, vai ficar brincando ali. E isso ele pode fazer, contanto que você esteja perto. Se você sair daquele ambiente, ele vai atrás de você, e isso é natural da sobrevivência da espécie, né? Existe essa expectativa de, quando meu filho vai brincar sozinho? Porque, como mãe, eu super entendo que a gente, às vezes, quer 1 minuto de sossego, que a gente, às vezes, precisa de 5 minutos para conversar no convênio, para marcar uma consulta, né? A gente tem que resolver um pepino, tem que resolver um problema, tem que fazer uma comida, enfim, a gente tem muitas coisas para fazer. O mundo não para porque a gente tem um bebê. E a gente tem que fazer tudo enquanto a gente cuida de uma criança. E é um malabarismo, é um exercício, não é simples. Mas pro bebê, ele tem que estar com adultos, senão ele tá em risco. Então, muitas coisas a gente vai ter que fazer enquanto a gente tá realmente com a criança no colo, enquanto a gente tá com ela do lado. E uma coisa muito interessante dos bebês, você já deve ter visto aqueles vídeos, fazem muito no YouTube, eu vou até pedir pro editor colocar um aqui pra vocês verem, onde eles oferecem um brinquedo
e um objeto do mundo real. E o bebê sempre prefere o objeto, em detrimento do brinquedo. Então, gente, existem muitos objetos que são interessantes para um bebê brincar. Então, você olha alguma coisa ali perto, uma coisa interessante, vou deixar você brincar com isso aqui. E deixa o bebê brincar, ele vai ficar explorando ali um tempo, aprendendo, entendendo as características, e você consegue fazer as coisas que você precisa, tá? Então, a resposta para a pergunta, brincar sozinha é normal até em que idade? Eu diria que assim, a partir entre 18 meses e 2 anos, a criança tem que estar fazendo o brincar simbólico, mesmo que não seja sozinho. E aí, o grau de independência da criança vai variar um pouco da personalidade da criança, da personalidade da mãe, do grau de confiança que essa criança tem, se ela tem irmãos, né, de como estão as relações, para ver se ela vai se sentir à vontade com ela mesma, se ela vai conseguir se desprender um pouco, aos poucos, dessa mãe, né? E é importante que esse movimento, ele vá acontecendo aos poucos, né? Que essa criança vá ficando mais independente, que ela consiga, mas para isso ela precisa ter oportunidades. Se a gente tá sempre em cima, se é na primeira reclamação que a gente pega já a criança, não oferece outras oportunidades, porque às vezes a criança tá chorando porque ela tá entediada, não é porque ela quer colo, é porque no seu colo é um estímulo. E de repente você pode dar outro estímulo, pega, sei lá, 2, 3 livros lá de receitas velhas da sua avó que se você não quer, deixa ela rasgar. Entende? São opções para você poder estar distraindo essa criança que precisa de estímulos enquanto você precisa fazer outras coisas. Então, não existe uma data limite. A partir de 1 ano. Não. Às vezes tem criança que antes disso fica bem sozinha no berço brincando um pouquinho. E tem criança com 2 anos que precisa estar muito junto do adulto. Então tem essa questão mais de personalidade, mais emocional envolvida aí também, tá? Então, a verdade, a resposta é que não existe uma data. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, aperta esse like e eu te vejo na semana que vem.